Vamos lá. São meia-noite e 21 do dia 2 de dezembro de 2025. Tu acha que eu dou uma introdução? Então, hoje foi o dia que eu retirei 30 pessoas da lista de transmissão. Fiquei chateada, mas não achei que tivesse algo fora. Até chegar ao final do dia, quando eu cheguei em casa, assim, saí, voltei, e aí eu percebi uns pensamentos assim, mas eu nem dei bola, achei que fosse coisa do, né? Aí fiz um ancoramento e tal, e foi quando o Ifá falou para eu fazer uma apometria. Aí eu fiz todas as oferendas e vim. Os pensamentos negativos tinham a ver com, ai, que merda isso daqui, sabe? Ai, não vai dar em nada, sabe? Melhor ir embora, entendeu? Eu não sei se a apometria vai ter a ver com isso, pergunta pra ele. Vai ter a ver com isso? Então, é exatamente isso, tá? Então a gente vai olhar agora o que que vem. Ele falou que eu preciso da passividade. Aí eu perguntei pra ele, né? Na verdade, eu pedi, posso fazer na minha cama? Né? Porque eu tô cansada. Aí ele, não, não pode, tem que gravar pra publicar. Tá bom, vambora, vamos ver o que que vem, tá? É, é para ler o livro. Essa mensagem vai falar da guerra. Ok, vai falar da guerra, tá? Tá muito calor aqui. Acabei de tomar um banho, mas ainda assim o calor é enorme. Bora. Estou ancorada já. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai, já tá tudo aberto, portal, a pirâmide, né? Então a gente me desdobra, faz a sintonização, né? Eu solicito a divina presença eu sou, as minhas equipes espirituais, os meus ancestrais, ativando em todos nós Om Cristo, Om Maria, Santa Ametista e Melvic. Eu solicito a nossa conexão abaixo em Agartha e Shambhala e acima com Eu Sou Sananda. Para o ajuste da minha mediunidade, Om Shala, Om Laman e Zayan. E eu peço que seja feita a vontade do plano maior e não a minha, que assim seja. Então, vou abrir o livro primeiro, né, gente? Eu começo daqui. Eu dou essa fala aqui? Não. Assim falou, e Glauco não voltou para trás nem desobedeceu. Foram ambos em frente, conduzindo a grande hoste de Lícios. Ao vê-los, estremeceu Menesteu, filho de Peteu, pois foi contra a parte da muralha onde estava que avançaram, trazendo a desgraça. Observou hesitante a muralha dos aqueus, na esperança de ver algum dos comandantes que dos camaradas afastaria a desgraça. Viu os dois ajantes insaciáveis na guerra, ali em pé. E Teucro, que saíra havia pouco da sua tenda, estava perto. Mas era-lhe impossível gritar de modo a que ouvissem, tal era o barulho. O fragor subia ao céu, de escudos alvejados, de elmos com crinas de cavalo, dos portões. É que estavam todos fechados e à frente os inimigos, pela força, tentavam quebrá-los e entrar. Imediatamente Menesteu mandou o arauto Tootes a Ájax, dizendo: vai correndo, divino Tootes, e chama Ájax, ou de preferência ambos os ajantes, pois isso seria o melhor de tudo, visto que aqui muito em breve acontecerá a íngreme desgraça.
É assim que nos pressionam os comandantes dos lícios, que há muito são ferozes nos possantes combates. Mas se também ali surgiu a labutação da refrega, que venha sozinho o valente Ájax Telamônio, e que com ele venha Teucro, perito no arco e na flecha. Assim falou, e o arauto, ouvindo, não lhe desobedeceu, mas foi correndo ao longo da muralha dos aqueus vestido de bronze, e postou-se à frente dos ajantes, e assim disse: Ajantes, comandantes dos argivos vestidos de bronze, o filho amado de Peteu, criado por Zeus, pede-vos que lavades, para susterdes algum tempo o bélico esforço, ambos de preferência. Pois isso seria o melhor de tudo, visto que ali muito em breve acontecerá a íngreme desgraça. Lá nos pressionam os comandantes dos lícios, que há muito são ferozes nos possantes combates. Mas se também aqui surgiu a labutação da refrega, que venha sozinho o valente Ájax Telamônio, e que com ele venha Teucro, perito no arco e na flecha. Assim falou, e não lhe desobedeceu o grande Ájax, e logo ao filho de Oileu dirigiu palavras. Ájax, que vós dois, tu e o possante Licomedes, aqui vos mantenhais para incitardes os dânaos a combater. Pela minha parte irei até lá, para suster o bélico esforço, mas depressa voltarei para cá depois de os ter auxiliado. Assim dizendo, partiu Ájax, filho de Télamo, e com ele foi Teucro, seu irmão, filho do mesmo pai. Com eles foi Pandíon, que levou o arco recurvo de Teucro. Quando chegaram ao posto do magnânimo Menesteu, caminhando ao longo da muralha, junto de acabrunhados chegavam os valentes comandantes e regentes dos lícios, subiam as ameias como um escuro furacão. Embateram uns contra os outros e levantou-se o fragor. Ájax Telamônio foi o primeiro a matar um homem. Foi o companheiro de Sarpédon, o magnânimo Épicles. Atingiu-o com uma enorme pedra lacerante que estava por cima, dentro da muralha, junto às ameias. Não seria fácil para um homem dos que hoje vivem levantá-la com as mãos, por muito novo que fosse. Mas Ájax ergueu-a bem alto e atirou-a, estilhaçando o elmo de 4 chifres e também todos os ossos da cabeça de Épicles. Tombou do alto muro como um mergulhador e a vida deixou seus ossos. Teucro atingiu Glaucon, possante filho de Hipóloco, com uma seta do alto muro, quando ele se lançava contra eles, pois vira-lhe a nudez do braço e assim o impediu de lutar. Saltou para trás, despercebido da muralha, para que nenhum dos aqueus percebesse que fora atingido e proferisse jactâncias. Mas a Sarpédon sobreveio o desgosto pela partida de Glaucon, assim que dela se apercebeu. Mas nem assim descurou a luta, mas golpeou com a lança Alcmaon, filho de Téstor, e logo arrancou a lança. E Alcmaon seguiu o trajeto da lança e tombou de frente. Sobre ele ressoaram as armas embutidas de bronze. Porém Sarpédon, com suas mãos possantes, agarrou parte da ameia e puxou-a. Toda ela cedeu e a muralha por cima se desnudara, o que a muitos proporcionou a entrada. Mas contra ele vieram Ájax e Teucro. Este atingiu-o com uma seta no luzente baldrier do escudo protetor em torno do peito. Mas Zeus afastou o destino do seu filho, para que não fosse subjugado junto às popas das naus. Mas Ájax, com um salto, atingiu-lhe o escudo. A lança não penetrou completamente, mas atirou-o para trás contuso. Cedeu um pouco de espaço da ameia, mas completamente não se retirou, pois esperava seu coração obter a glória. Virando-se assim gritou aos lícios: Ó lícios, por que rejeitastes a bravura animosa? É-me difícil, por muito valente que eu seja, quebrar o muro de modo a abrir caminho para as naus. Esforçai-vos. Por obra de muitos será melhor o trabalho. Assim falou, e eles, receosos devido à repreensão do rei, esforçaram-se mais ao lado do seu rei e conselheiro, e do outro lado os argivos reforçaram as falanges dentro do muro. Apareceu-lhes à frente um trabalho ingente. É que nem os valentes lícios lograram quebrar a muralha dos dânaos,
de modo a abrirem caminho para as naus. Nem os lanceiros dos dânaos lograram repelir os lícios da muralha, a partir do momento em que dela se aproximaram. Mas, tal como de volta dos muros de pedra, dois homens seguram nas mãos objetos de medição e contendem num campo comum e num terreno exíguo disputam uma divisão equitativa, assim os separavam as ameias, e por cima delas golpeavam as fivelas de cabedal em torno dos peitos uns dos outros, os escudos redondos e couros franjados. Muitos foram feridos na carne pela remetida do bronze impiedoso. Uns quando se voltavam e deixavam nuas as costas enquanto combatiam, outros diretamente através do próprio escudo. Por todo o lado, os muros e ameias estavam borrifados com sangue de homens de ambos os lados, troianos e aqueus. Mas nem assim conseguiam pôr os aqueus em debandada, porquanto eles se mantinham firmes como uma fiandeira honesta, que segura a balança e levanta os pesos e a lã de cada lado para os igualizar, de modo a ganhar uma ninharinha para seus filhos. Assim, de forma equável, se esticou a luta e a batalha, até que Zeus outorgou a glória a Heitor, o Priâmida, que foi o primeiro a saltar para dentro da muralha dos aqueus. Com um grito penetrante, chamou pelos troianos. Levantai-vos, ó troianos, domadores de cavalos, quebrai a muralha dos aqueus e espalhai entre as naus o fogo ardente. Assim falou, incitando-os, e todos lhe prestaram ouvidos e lançaram-se em massa contra a muralha. Em seguida subiram aos merlões com as lanças nas mãos. Heitor segurou e levou uma pedra que estava à frente dos portões, grossa embaixo, mas afiada em cima. Dois homens, os mais fortes do exército, não a levantariam facilmente como uma alavanca. Homens como os que vivem hoje. Mas com facilidade Heitor levantou a pedra sozinho, pois leve a tornara para ele o filho de Crono, de retorcidos conselhos. Tal como quando o pastor transporta facilmente o velo do bode, levando-o numa mão, e muito pouco aquele peso o incomoda, assim Heitor pegou na pedra e a lançou diretamente contra as portas que protegiam os fortes e cerrados portões, portas duplas e altas. E duas barras cruzadas as retinham por dentro e um só ferrolho as mantinha fechadas. Posicionou-se muito perto e atirou a pedra contra o meio, apoiando-se bem, para que o arremesso não faltasse força. Quebrou ambas as dobradiças e a pedra caiu lá dentro devido ao seu próprio peso. Alto gemeram os portões de ambos os lados e as barras não aguentaram. As portas foram quebradas pelo arremesso da pedra e o glorioso Heitor lançou-se lá para dentro e o seu semblante era como a noite repentina. Brilhava o bronze medonho que lhe cobria o corpo e nas mãos segurava duas lanças. Ninguém poderia agora retê-lo, a não ser os deuses, assim que se lançou para dentro dos portões. Como fogo, os seus olhos faiscavam. Virando-se na multidão, chamou pelos troianos para que escalassem a muralha. Eles obedeceram a quem os incitava. Logo uns escalaram o muro e outros entraram pelo portão bem construído. Os dânaos fugiram para as côncavas naus e levantou-se uma gritaria infindável. É isso que eu falo, já estou de saco cheio. É para dar passagem, senhor? É só para mim, apometria hoje? Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos dar passagem, né?
Então, eu vejo. Bom, primeiro eu escutei a pessoa falar: eu estou muito cansada. E aí eu vejo um rio. Esse rio não tem muito movimento, né? Mas ele tem. Eu estou a cavalo. Eu estou a cavalo. E tem muita gente comigo também a cavalo. Eu falo por mim que eu tô cansada. Eu fico perguntando por que que a gente tem que atravessar esse rio agora com os cavalos se tá todo mundo cansado, não dá para parar, descansar e depois atravessar. Mas sem descansar o corpo, ninguém vai conseguir atravessar. Pode parecer um rio tranquilo, mas ele tem uma travessia e pode ter ali no meio algum buraco. A gente precisa ter força, os cavalos também. É meio arriscado isso. É parar para descansar. A verdade é que eu tô cansada de tudo. Ter que ficar indo de um lugar para o outro, procurando lugares. Essa pressa de chegar pode atrapalhar tudo. Bom, ninguém me escuta e vamos atravessar. Eu sabia que teria um desafio ali bem no meio dele. É uma sacanagem com os cavalos. Meu sentimento é por que que não me ouviram? É uma sensação. é, eu me pergunto qual é a pressa, por que que não viram o que eu vi, por que que não quiseram ouvir. Um vai para ajudar o outro. É lamentável essa cena. Eu sinto pelos cavalos. Os cavalos não estavam cansados. Claramente deu merda, né? Claramente. O cavalo já foi. Eu decido que não vou passar. Eu vou deixar eles aí e vou embora. Os três vêm comigo, três ou quatro, montados nos seus cavalos. Nós vamos. Agora eu não quero nem descansar, agora eu quero só pegar um outro rumo, diferente do deles.
Nós somos exploradores. É interessante para a gente encontrar pessoas, nativos. Ali o clima tá bom, é um clima ensolarado, tem a gente não tá dentro de uma floresta, como se fossem fazendas, espaços grandes, com nada, só a vegetação, mas é aberto. São campos bem abertos. Dá para ver o céu. À noite fica bonito. Eu olho as estrelas. Eu agradeço por mais um dia. Um dia difícil, porém o céu tá tão bonito. Um céu aberto. Olhando para esse céu, eu me sinto vivo. Estou vivo diante de algo tão grande. O mundo é tão grande. O que será que tem atrás dessas estrelas? O mundo é fantástico. Hum, hum. Eu tenho uma conexão muito grande com esse céu. Me enche o coração. Me desafoga do que eu vi hoje. Eu sinto pelos cavalos. Eu gosto muito dos cavalos. Eu me desgarrei naquele dia. Naquele dia, olhando para esse céu. Foi natural. Eu simplesmente não olhei mais para trás. Eu vejo ao meu redor homens. Eu sou um homem. Eu só vejo homens. Mas eu tenho essa sensibilidade que parece ser uma mulher. Os homens são brutos e eu pensando no céu. Mas eu não falo isso para ninguém. Eu vejo o céu como uma porta que se abre para mim. Para qualquer um, mas eu consigo ver a porta aberta. Como se ela quase me puxasse para ir. Eu me eu, me, eu não me identifico com essas pessoas. Eu não me identifico. Eu só me identifico
com a natureza. Parece que eu tô presa nesse corpo. Eu gosto de dormir. Estava precisando dormir. Eu acordo junto com o som. Eu amo acordar cedo. Sentir o cheiro. Esse mato. Momentos de melancolia, mas ao mesmo tempo conexão com as estrelas. Eu não tenho a menor pretensão de nada. Eu só cavalgo, caço para comer. Não quero mais voltar para onde eles moram. Eu cresci com eles, mas eu nunca me apeguei. Nunca gostei, nunca me identifiquei com essas pessoas. O jeito dessas pessoas. Eu jamais viveria a vida como essas pessoas. Não há um respeito pela vida. Eu me sinto preso no meu corpo. Eu ando tanto, chego numa vila. Lá moram homens e mulheres e crianças. Eles têm um jeito diferente de onde eu vim. É um local bem distante. Meus companheiros vieram. Eles acham que eu sou líder deles. Eu não tenho pretensão de liderar ninguém. Eu apenas sei seguir sem olhar para trás. Mas ainda assim eu carrego uma melancolia. Hum, Parece que eu sempre ando como se eu tivesse alguém, mas alguém que não tá aqui, sabe? Acho que é isso.
acho que eu sou triste. Perguntando se será que me aconteceu alguma coisa. É algo que não é palpável. Eu queria voltar para casa, mas eu não tenho casa. Mas eu sei que eu tenho. Mas não é nada que eu conheço. É muito estranho, porque eu amo os animais. Eu gosto dos animais. Eu me conecto com eles. E não só com os animais, mas com tudo que não tenha. Eu gosto de ficar sozinho. Eu gosto de ficar sozinho com a natureza. Parece que. Ai, é melhor assim. Não ter que seguir ninguém, não ter que ver essas coisas. Eu vi muitas coisas. Eu vi muitas coisas. Eu andei por muitos lugares. Eu faço isso desde pequeno. Eu devo ter agora 30 anos, um pouco menos, quase 30. Me vejo jovem também, com 18, 19. Eu pareço um cowboy, mas não é. Eu não sou um cowboy, mas eu sou de uma região assim. É pra lá, pra cima, é pro norte. É, bom, agora, por exemplo, o frio vai chegar. Eu já consigo sentir, porque eu às vezes sinto essa mudança de temperatura antes dela acontecer. Assim como eu sinto o vento quando ele vai mudar. Assim como eu sinto o cheiro da chuva antes dela chegar. Eu tenho isso. Então, eu já sinto que o frio vai chegar. Eu não gosto muito do frio porque a minha conexão muda.
natureza fica toda coberta de neve. Fica tudo branco. Eu fico queimado. Tenho que encontrar um lugar quente e preciso estar com pessoas. É uma dificuldade que eu tenho. Eu não gosto de estar com pessoas. Não que eu as rejeite, mas elas são estranhas. Elas não veem o que eu vejo. Eu também não falo. Eu sinto. E eu sempre estou pronto para ajudar, porque as pessoas geralmente estão conversando, falando, e eu não. Então eu vejo as coisas e às vezes eu antecipo que as coisas que vai acontecer. Então eu sempre consigo ajudar. Eu não tenho preguiça para ajudar. Eu gosto. Eu gosto da conexão. E quando as pessoas precisam de ajuda, elas se conectam. É um momento que eu consigo ver a realidade delas. Eu tenho uma mão muito boa para cura e para crianças. No frio me estabeleço numa vila que me recebe muito bem. Ali eu tenho a oportunidade de ajudar muito. Eles precisam de ajuda, porque eles foram invadidos e muitos deles sofreram. Mulheres e crianças sofreram ali. E eu consigo ajudar. Pelo menos eu percebo que a minha presença ajuda a trazer mais calma, mais sintonia com algo como o céu maior. Eu gosto disso. Eles me chamam de Homem das Estrelas. Eu sou o capitão das estrelas. Eu gosto. É uma brincadeira feliz. Nesses momentos eu me sinto feliz de estar aqui com eles. Esses momentos fazem tudo valer a pena. Mas eu preciso ir. Aproximando a hora de eu ir. Já me acostumei com o frio. Eu posso ir. Eles pedem para que eu fique. Eu não consigo ficar. Eu gosto de ir. Eu gosto daqui também. Mas eu sinto que tem mais para eu ver. Deve ter mais lugares onde eu possa ser útil, ajudar. Eu carrego um coração. Esse coração tá aberto, mas ele tá pesado. Eu me abro, mas eu não consigo
aceitar algumas coisas que vejo, me fecho. Eu prefiro ir. Eu não tenho a alegria de viver. Me falta algo que eu conheço, mas não é, não tá aqui. Nada vai ocupar esse lugar. Por isso que eu fico indo de um lugar para outro e sem paradeiro. Meus amigos já ficaram para trás porque eles se apaixonaram e foram ficando. Eu não. Meu coração tem algo que eu vou. Eu passo por alguns perigos. Eu sei me virar muito bem. Perigos reais, onde eu poderia ter morrido ou ter ficado gravemente ferido. Mas eu consegui me esquivar ou lutar. Até com animais. Mas eu tenho essa conexão que eu até mato, mas não gosto. Fico triste. Me lembra algo, sabe? É como se a natureza fosse uma extensão de mim. E assim eu vou. Eu até sou um homem aparentemente bruto. Na aparência, eu pareço eles, de onde eu vim. Mas no coração, não. No coração, eu paro e não aceito. Me pergunto como que eles conseguem não parar. Tantas coisas eu vi que eu acho que eu fiquei traumatizado. Eu sou capaz de fazer o que eles fazem, mas eu não faço. Pra me satisfazer. Eu não faço. Eu não vejo graça. Eu vou e aí o tempo passa e eu fico assim. Eu paro em alguns lugares, eu abasteço para poder ter algum suprimento, mas eu não fico. Nesses locais, algumas mulheres gostavam de mim, mas eu não me comprometi com nenhuma delas. Como se eu não tivesse me conectado com as pessoas. Eu
não consegui. Eu, eu, eu carrego uma tristeza tão grande que os anos vão passando, eu fico nessa situação, e em algum momento algo acontece, eu vejo, e tá novamente nevando. A neve, ela é muito grosseira nesse lugar. Eu não me conecto com a neve. É a única estação que eu não fico bem. Eu também não fiquei bem quando acontece alguma coisa e eu não quero levantar. Eu já não tenho um cavalo. O meu cavalo que eu amava morreu. Eu não posso repor a perda dele. Ele deve ter virado estrela, mas eu não. Agora eu olho para as estrelas e não me conecto. Eu não quero mais saber de nada. E o frio vai me tomando. Cobre a neve, cobre todo o meu corpo. Eu já não sinto mais o meu corpo. Eu me entreguei. Eu não quis mais lutar. Eu aproveitei para ir. Eu estou com uma sensação emocional muito profunda. Uma de- Parece que algo não tá bem. Uma criança pega na minha mão e fala papá. E criança, essa voz, essa mãozinha. Eu me sinto tão cansada.
Devo estar delirando. É tudo muito claro no meu entorno. Eu Eu agora tá tudo escurecendo porque o que deixava tudo claro era meu filho, mas ele morreu. E eu não posso dar ouvidos a isso. É um delírio. É um delírio. Tudo fica escuro. Eu desço tanto. E agora eu sinto tanto frio. Eu sinto saudade dele. A gente vai colocar essa personalidade numa pirâmide em alfa, beta, gama, delta, epsilon. Esse é o momento em que se conectam a ele negativamente. E aí ele acaba não ouvindo o filho realmente, que era quem realmente estava chamando para a luz. Ele não conseguiu. Mas a gente vai conseguir agora. Tirando a hipnose, a auto-hipnose, tirando os implantes, artefatos, rastreadores, conexões negativadas, limpando o cordão comigo, limpando o cordão com esse filho que ele perdeu, mostrando para ele que agora a realidade se apresentará. Você andou perdido por aí, servindo até a quem não devia, desconectando, se aproveitaram de você, das suas dores. A gente vai despolarizar da sua memória essas dores, traumas, perdas. Dar um banho de água crística, aliviar esse coração. Mostrando seu filho para você. Não era um delírio. Você que foi um homem sem fé, sem cultuar nada, não conseguiu se abrir para novas conexões, deixou o luto tomar conta de você. Isso foi ativando outras coisas, outras partes suas. Nós vamos alinhar agora. Todas as partes que tenham ressonância com essa. Limpando, fechando portais negativos de todos. Tirando de hipnose, auto-hipnose, despolarizando as memórias de dor e trauma. Retirando conexões negativas, fechando os portais negativos.
tratando hologramas, se houverem atrelados. Vamos chegar nas realidades paralelas que tenham portas para esses caras, fechar os portais negativos, mostrar para todos o que está acontecendo, limpar os cordões entre todos. Era muito amor, não? Um amor que acabou cedo, você foi obrigado a cortar. É pesado. E a mãe também morreu. O que me vem aqui é o foguinho, sabe? Eu tô confundindo ou não? É o foguinho? O foguinho é o filho, né? É uma coisa bem antiga mesmo, uma coisa assim. Os comandos foram dados, todos. Algo mais aqui? Essa é uma vida real? Vida real na Terra? É uma vida anterior? Aqui tivemos juntos, como eu, como Freires? Anterior. Depois eu vou sentar para ver a cronologia. Eu vou anotar. Eu não anotei no papel caneta mesmo, para eu poder visualizar. E integrar tudo isso. A gente tratou o foguinho, né? Também. Claramente, mais uma vida onde se pede um filho. Gente, doideira isso, gente. Toda hora perdendo filho, gente. É muita tristeza, muita dor isso. Realmente. Vou tirar uma carta. Essa é uma boa carta para quem tá cansado. É a carta da determinação. A carta da determinação é importante. Achei que fosse sair a melancolia.
determinação. Vamos ver o que diz aqui. Olha, gente, vamos ler. Eu vou ler, porque quem tá aqui por ressonância. Diz assim: a jovem do quadro caminha com grande decisão, levando as crianças pela mão. Há momentos na vida em que não valem a pena. São instantes em que se deve assumir uma determinação e fazê-la caminhar, aceitando os riscos que ela implique. A aparição dessa carta pode indicar que se encontra ou vai se encontrar, se achar, frente a uma circunstância desse tipo em que será necessário tomar um determinado curso de ação sem titubear. Se sua decisão é correta e desinteressada, não albergue nenhum receio. A totalidade do universo está com você e o ajudará em seu propósito. Interpretação: decisão, vontade, poder, juízo certeiro, força interior, razão, ausência de contemplações e de compromissos, justiça. É uma boa carta para o momento. Então vamos estabelecendo a conexão com o Sol central, encaminhando as energias densas desse trabalho, os resíduos, aplicando no ambiente interno da pirâmide o vento solar, água crística. Vamos de novo pedir para o comandante de Arcturus que irão passar com tubo violeta, limpando em todas as dimensões, criando então conexão com o Santa Esmeralda. Vamos limpar os animais, as plantas, o Santiago que está dormindo. Vamos encaminhar os possíveis obsessores por Mãe Maria e Arcanjo Miguel. Vamos aplicar no chakra coronário violeta com energia crística, no cardíaco verde e rosa e no asna o branco cintilante. Projeto na cabeça um Chohan, um Taifumirei Avit, no cardíaco Yam-Yon, no cardíaco no plexo Serrik-Han e Salatiel, no plexo Haluhan e Zotan, na virilha, no joelho e nos pés Ram-Yam e Daikomi, na planta dos pés Om-Gaia, Om-Maposh, Om-Kaunesh, nos chakras Meltrix, Menshui, Metis-Kahan, Daikomi, Om-Maria e Yesh, na nuca e no cox Kiki-Do, na coluna Lianso, Liantu, Daiko, Mio e Onluzon. Cardíaco dorsal e na nuca Mantantá, Lemot, Vantil e Otohan, Haluhan e Zotan. Ativando Katidan, Lanchazadek, Loangohan, Suryan e Urish. Om Chohan, Raku Superluminal, Om Chohan, Yas, o Taifumerekur. Om Yavit, Colgate, Om Miguel, Om Gabriel, Daikohan, Melit, Lameton. Harmony, Araxes, Atrix, Arkel. Yavit associado com Metis, Yankin, Sachel. Yamaposh com Amivak. Fechar completamente a conexão com essa vida, com esse campo. Axé. O senhor deseja que eu poste esse aqui antes dos outros? Ok.